Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre livros para pais e educadores católicos, principalmente os pais homeschoolings, né? E educadores também que querem dar aula em escolas católicas ou também para alunos homeschooling, dar aula online. Então, eu vou falar da minha experiência, né? Que eu comecei a dar homeschooling para os meus filhos, depois eu tive que parar, mas nisso me abriu assim um novo horizonte. Muitas coisas importantes que eu achei que eram interessantes para os meus filhos aprenderem. E como é que eu ia ensinar para os meus filhos sem eu aprender primeiramente? Então, eu precisava aprender sobre todo esse mundo maravilhoso aí, né? Esse universo que são os clássicos. A educação clássica, a educação que vem lá da Grécia, lá de Aristóteles, né? Dos filósofos, dos jesuítas, toda essa educação aí que era muito importante na época e dava muito certo na época, né? Tinha um grande apreço por todo mundo, era uma educação muito forte, e quem começava a entrar na educação clássica saía de lá realmente um grande pensador, uma pessoa com muita inteligência e sabedoria, tanto intelectual quanto espiritual. Então, a gente vê muitos pensadores que vieram dessa educação clássica, inclusive pensadores ateus, que se educaram lá e depois viraram ateus, mas ficaram muito conhecidos pela sua formação. Então, aqui eu separei 6 livros para a gente entender um pouquinho sobre educação, entender um pouquinho sobre os nossos filhos e como educar os nossos filhos de uma maneira mais forte, de uma maneira cristã, né? Voltado para aprender a verdade, para ir em busca da verdade, né? Não voltado apenas para ser uma educação assistencialista, como a gente vê hoje em dia, né? Onde todo mundo passa de ano, não tem problema, ninguém se preocupa com nada, tudo vai dar certo, vão passar de ano sabendo ou não. E na educação clássica é diferente, né? Só passava por uma outra matéria, por uma outra disciplina, por uma nova etapa, quando o aluno já tivesse aprendido primeiro. Vamos no homeschooling também. A gente vai se importar com o que ele aprendeu para dali para frente ele passar por uma próxima aprendizagem, por uma disciplina. Né? E o homeschooling é muito amplo, né? Você pode fazer pesquisa de campo, você pode ir nos lugares, você pode pesquisar numa biblioteca, você pode ir aos museus. Então, é uma educação mais aberta. E a educação clássica aí vai de encontro com isso. Então, vou mostrar aqui para vocês os 6 livros que eu acho importantes para pais e educadores lerem antes de educar seus filhos na educação clássica, buscar, né? Ah, mas o meu filho, ele estuda na escola, o que fazer? Eu não vou fazer homeschooling com ele. Não tem problema. A gente fala que existe o after school, que é ensinar pós-aula, né? Depois que ele chega em casa, ele vai falar para vocês tudo que aprendeu. Vamos reservar um horário ali por dia para a gente fazer uma educação paralela com a educação da escola, que infelizmente está tão defasada. E não é só a pública, não, né? Tem muitas ideologias, tem muitas questões aí nas escolas particulares também, que acabam ocupando espaço do que as crianças deveriam realmente estar aprendendo. Então é isso, vamos lá. Se você quer saber sobre os livros, vem para Nárnia. Então, vamos lá, né? Primeiramente, começando com Didascalicon, de Hugo de São Vítor. Ele era prior do convento de São Vítor, por isso que Hugo de São Vítor. E um grande pensador, e dá aqui várias instruções para os alunos, em como eles se devem se portar, em referência aos estudos, né? Como eles devem, o que eles devem procurar primeiro, o que é mais importante para se estudar primeiro. Fala da espiritualidade, fala da humildade, fala que você precisa sempre, né, estar buscando a leitura, a disciplina, as virtudes, e para a meta final chegar à contemplação de Deus, que essa é a meta final de todo o estudo que nós fazemos das nossas vidas, e seria a contemplação de Deus. Ver como Deus fez tudo isso, né? E tudo isso precisa ser estudado, precisa ser contemplado como maravilha de Deus. Então, aqui há muitos conselhos para os alunos, mas é claro que os alunos de hoje em dia estão muito aquém desses alunos aqui, dessa época. Então, a gente pode aprender muito com esses conselhos dele
e repassar para os nossos filhos e educandos, com certeza. Outro livro é Trivium, né, de Santo Agostinho, dispensa apresentações, Santo Agostinho, esse santo maravilhoso. Ele fala sobre o Trivium, né, que são os pilares aí da educação clássica. Temos o Trivium e temos o Quadrivium. Então, aqui ele fala sobre a gramática, a retórica e a dialética. Ele dá um show de gramática, né, sobre os mínimos detalhes, ele fala aqui, da época das classes gramaticais, que seriam 8, hoje em dia são 10. Ele vai falar sobre todas as classes gramaticais. Ele vai primeiramente escrever esse livro para dar instruções para alguns freis que estão no convento, né? Ele vai dar instruções para eles e a gente aqui aprende com ele também. Ele vai falar depois sobre retórica, como falar, como debater. Então, aí entra aí também muito de estudo de Aristóteles, da época dos sofistas. Ele vai falar muitas coisas sobre isso. E a dialética, como não é bom persuadir, mas ele fala, né, sobre o que é persuadir, o que é expor um assunto, saber como falar, saber como se colocar, saber como organizar tudo que você vai falar. Então, ele dá um show aqui. Eu já tinha admiração por Santo Agostinho pelos livros dele a respeito da religião cristã. Mas aqui, né, como professora de português, fiquei encantada com esse livro. E nós precisamos ler, sim, nós precisamos saber de tudo isso para poder passar para os nossos filhos. Não adianta a gente querer ensinar sem saber. E os professores, principalmente de língua portuguesa, vão amar esse livro aí. E outros também, né, Santo Agostinho, mas junto com Santo Tomás de Aquino, os dois juntos, De Magistro, que é sobre arte de ensinar também, né. E aí ele vai, temos as duas partes, né, a primeira parte Santo Agostinho, e a segunda parte é Santo Tomás de Aquino. Santo Agostinho, ele está debatendo aqui com o filho dele, né, Adeodato, que ele estava falando sobre várias coisas importantes aqui, sobre ensinar, sobre aprender o que é certo, o que é errado, mas ele vai ensinando, perguntando para o filho. Aí, dependendo da resposta, ele vai puxando o gancho para as respostas do filho e vai fazendo novas perguntas. E o professor deve ser assim, né? Perguntar, instigar, fazer pensar. É isso que ele faz aqui com o filho dele. Santo Tomás, aqui na outra metade do livro, ele vai falar sobre o que é educar, né? Quem realmente ensina? O professor ensina ou ele só repassa coisas que ele já aprendeu? Como é que a gente aprendeu primeiramente? Como foi aprender, né? Para o primeiro ser humano que não tinha professor, como ele aprendeu? Então, quem é o verdadeiro educador? Né? A gente contempla as coisas, a gente dá nome às coisas. E quem mostra tudo isso pra gente? Né? A natureza. Quem que mostrou essa natureza tão perfeita? Então, ele vai aqui estar unindo, como Deus, né, que está ali dentro da nossa alma para ensinar aquilo, né? A nossa alma também é intelectual, não é só o cérebro. Então, o nosso cérebro vai além, né? A nossa inteligência vai além do nosso cérebro, vai para a alma. E Deus nos fala através da nossa alma, através do Espírito Santo. Então, é maravilhoso. Livro indispensável também. O outro livro é dos nossos maravilhosos jesuítas, né? O método pedagógico dos jesuítas, o Ratio Studiorum. Então, aqui temos aqui o plano pedagógico, que é o Ratio Studiorum. Tem todo ele completo aqui depois. E aqui o autor, que é o padre Leonel Franca, ele está explicando como surgiram os jesuítas, né? Santo Inácio de Loyola, que começou com mais alguns amigos e foram ali começar a educar. E aí formaram várias escolas no modo clássico, educação clássica também. E ele vai expandir aí para o mundo inteiro, né? Quem não conhece os jesuítas? Aqui no Brasil, eles vieram, né, na época da colonização, educar, catequizar, né, principalmente apoiar os índios, que as pessoas falam, nossa, tiraram toda a cultura do índio. Não é verdade, né? Eles defenderam muito os índios, alguns morreram junto com os índios pela causa indígena, defendendo os índios, mas também trazendo educação para os índios. E escolas, assim, muito conceituadas, até hoje ainda temos escolas jesuítas, mas foram muito perseguidos, expulsos, né, dos países aí por causa de um rei lá de Portugal. E depois eles foram voltar, mas não voltaram com aquele pique que tinha na época que eles fizeram toda essa evangelização, né, 1500, 1600, 1700, até 1800 e pouco. E ali a gente vê que esse método aqui durou mais de 200 anos dando certo, o método pedagógico dos jesuítas. E também a gente vê que vários pensadores e cientistas e pesquisadores conceituados e até não cristãos também vieram dessas escolas jesuítas. Então, um método que a gente tem que estudar sim e ver tudo que deu certo ali.
Vê muitas coisas ali importantes e muitas coisas que vieram deles, né? Comemorações, a parte cultural, de ir ao teatro, né? De usar essa cultura em favor da educação. Vamos pegar aí, né, essa cultura que os adolescentes querem ver, um teatro, e vamos buscar para a escola. Vamos pegar essa data comemorativa e vamos buscar para a escola. Então, tudo isso veio dos jesuítas. E esse livro aqui, do Adester Langes, é maravilhoso também, de um frei. A Vida Intelectual. É um livro, assim, que tem que ficar também... Parece provérbios, né? Mas não é feito com versos, mas é um livro de conselhos, muitos conselhos. Para você que quer ter uma vida intelectual séria, para você que quer estudar, usar esse dom que Deus te deu para o bem, para aprender com o ser humano, para estar junto com o ser humano e ajudar na educação desse ser humano, né? Principalmente as crianças, os filhos, os alunos, são esses novos seres humanos que vão entrar aí. Eles precisam estar preparados para a vida. E a gente também precisa constantemente se reciclar e buscar aprender com a vida, com a contemplação, com os estudos, com as anotações. E aqui ele vai ser bem minucioso. Ele vai falar como escrever, como anotar, como estudar, como reter na memória as coisas. Então, ele vai ser bem minucioso e falar como você tem que fazer até para dormir, gente. Até antes de dormir, a gente pode fazer alguma coisa aí para ficar com aquela mente trabalhando enquanto a gente dorme. Olha só que bênção, que maravilha. Então, esse livro é muito, muito, muito bom. É um livro, assim, bem denso, porque a cada capítulo que você lê, você pode ficar um mês se debruçando sobre aquele capítulo, porque é muita informação, mas muita informação boa e importante pra gente. Então, pra gente educar, a gente tem que estudar mesmo. Ensinar aos nossos filhos que é importante. Estudar, buscar a vida intelectual, que é dom que Deus nos deu, né? Não é errado você buscar os estudos, né? Não é só você estudar sobre a igreja. É importante estudar também sobre a igreja, mas também é muito importante você estudar sobre tudo, sobre todas as disciplinas, a natureza, tudo que Deus nos deu, né? A parte científica, a parte histórica, a parte geográfica, e tudo é muito importante, a filosofia. Então, a gente tem que aprender muito, muito, muito para poder mostrar para os nossos filhos que isso é muito importante, aprender sobre o todo, né? E aí, temos os 4 temperamentos, que é uma leitura mais leve, né? Que é do Dr. Ítalo Marcilli, para a gente entender quais são os 4 temperamentos que nós temos, né? Cada um tem um temperamento diferente e age de maneira diferente conforme as situações da vida. E aí, gente, a gente vê, né? Quem tem filho sabe, quem tem aluno, que cada um age de um jeito, ninguém é igual. E a gente pode perceber aí esses 4 temperamentos nos nossos filhos, nos nossos alunos, para saber lidar melhor com eles, para saber instigá-los melhor, abordá-los de uma maneira melhor, conforme o seu temperamento. Então, é um livro mais fininho, né? Um livro mais tranquilo. E a gente aprende um pouquinho mais como lidar com as pessoas, né? Com seus temperamentos, um jeito mais psicológico, para a gente poder evitar conflitos e trazer uma educação melhor, mais intensa, mais ativa e mais interessante para eles. Então é isso, esses livros aqui estão no meu clube de leitura, né, para os pais e educadores. Eu vou deixar o link aí na bio, quem quiser participar. É um valor único, mas já está gravado ali quase todas as aulas. A gente está no último livro, que são os 4 temperamentos. A gente está terminando o Vida Intelectual. E as aulas vão ficar gravadas na plataforma da Hotmart, eu vou deixar aí. E temos um grupo de WhatsApp para conversar, para debater sobre o assunto. Desses livros tão importantes para a nossa aprendizagem, para a nossa educação e para que a gente repasse isso para os nossos filhos e alunos. Espero que vocês gostem. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe para quem você acha que também vai achar interessante e dê um joinha aí se você gostou do conteúdo. Escreva aí nos comentários se vocês leram algum livro desses ou se pretendem ler, o que vocês acharam. E é isso aí. Espero por vocês no próximo vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.